Olá, amigos, amigas. Erich Fromm, no livro Análise do Homem, pergunta: o homem é naturalmente bom ou mau? Para Sócrates, filósofo grego do século IV a.C., a fonte do mal é a ignorância, é o vício, mas o homem não tem uma índole naturalmente má. No Antigo Testamento da Bíblia, a gente pode ler sobre o pecado de Adão e Eva, e aí os escritores nos ensinam que os homens são maus desde que nascem, porque herdaram o pecado original, da desobediência de Adão e Eva. Para Agostinho, foi pai da igreja, filósofo, viveu no século IV depois de Cristo. Para Agostinho, a natureza do homem é corrupta desde a queda de Adão e Eva. E para ele, cada geração nasce com a maldição da desobediência de Adão e Eva. Nessa mesma época vivia Pelágio da Bretanha. Era um monge muito criticado por Agostinho, porque Pelágio dizia que o pecado de Adão era pessoal, era dele e não afetava ninguém mais além dele próprio, e que todo homem nasce sem pecado. O pecado advém da tentação, do mau exemplo. E Erich Fromm escreve: a batalha foi ganha por Agostinho, e essa vitória iria determinar e obscurecer a mente humana durante séculos. Até hoje muitas pessoas acreditam no pecado original. Nos últimos anos da Idade Média, cresceu a dignidade, a crença na dignidade e a crença na bondade naturais do homem, com Tomás de Aquino, por exemplo, no século XIII. No entanto, no século XVI, Lutero e Calvino, os reformadores, propagavam a maldade intrínseca no homem, revivendo a posição de Agostinho. E escreve Erich Fromm: esses dois fios permanecem entrelaçados no pensamento moderno, Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Santo Agostinho, naquela época, dizia que o homem é intrinsecamente mau, e Santo Agostinho e Tomás de Aquino dizia que não, a índole do homem é boa. E os filósofos do Iluminismo, os pensadores liberais e progressistas do século XIX, principalmente Nietzsche, defenderam a dignidade humana. Freud, no século XX, trouxe duas ideias opostas: o instinto de vida e o instinto de morte. Então, o instinto de morte seria uma destrutividade inata. A pessoa já nasce com esse instinto de morte. O instinto de morte voltado para o exterior é um impulso para destruir. E o impulso de morte voltado para si se transforma em autodestrutividade. A teoria de Freud é dualista. O homem não é essencialmente bom, nem essencialmente mau. Para Erich Fromm, o grau de destrutividade de uma pessoa é proporcional ao grau em que se acha tolhida a expansão de suas capacidades. Então, ele ensina que a destrutividade é o produto da vida não vivida. A destrutividade surge da energia produtiva bloqueada, das potencialidades bloqueadas. E ele traz o exemplo: a árvore está potencialmente na semente, mas a árvore nascerá da semente desde que a semente
seja colocada nas condições necessárias ao seu crescimento, um solo apropriado, água, a luz do sol. Para Erich Fromm, o homem não é necessariamente mau, porém se torna mau somente quando estão ausentes as condições adequadas ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento, né? Como muitos estudiosos da mente nos dizem que a criança aprende a amar se for amada, né? Então a criança é a semente colocada no solo fértil. E Erich Fromm também ensina que o mal não tem existência independente, existência própria. O mal é a ausência do bem, é o resultado do fracasso em realizar a vida. Amigos queridos, agradeço muito a todos e até a próxima live.